Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui da nossa série Estudando a Escritura, amém? E hoje nós vamos ler Mateus 6 e como sempre eu me alegro muito de fazer esse tipo de vídeo porque está mudando a minha vida. Na verdade é essa, a gente faz isso, mas a gente percebe que meditar nas Escrituras não é só para consolar os outros, é para nos consolar. Todo mundo, do menor ao maior, precisa de consolo. Todos nós. Porque a nossa alma, ela não para. Nosso coração é enganoso e nossa alma não para. E nós precisamos estar sempre lendo a Escritura para ter paz interior. E só a Escritura pode fazer isso por completo. E eu queria ler com você aqui Mateus 6, completo. E vamos estar agora lendo. A prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Como se deve dar esmolas? Quando, pois, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda e faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens, ou para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Até que nós já percebemos um grande ensino de Cristo, que é o ensino de como orar e como fazer as coisas. Quando a gente faz as coisas, não é que você não pode ir na igreja e quando você está na sua comunidade local, você não pode chegar lá e orar. Mas a ideia aqui, trazendo para o nosso contexto de nova aliança em Cristo, é que nós não devemos fazer as coisas para aparecer diante dos homens, para mostrar que a gente é alguma coisa, para mostrar que a gente é um super crente, porque não existe isso. É claro que aqui o contexto todo é um contexto judaico. Sinagogas, o local ali deles era a sinagoga. Nós não somos judeus, em maioria aqui que você está assistindo. Talvez você seja judeu, não sei. Nós somos apenas gentios crentes em Jesus Cristo. Em grande maioria, provavelmente, você seja. Se você é judeu e creu em Jesus, glória a Deus também. Mas a questão é que Jesus deixa claro uma situação aqui. E orando não useis de vãs repetições, versículo 8, como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Vós assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então veja, fazer as coisas às vezes demonstra uma certa ansiedade. E às vezes a gente quer mostrar para os outros que a gente está bem, mas perante Deus a gente não está bem. E a única forma de resolver isso é não ficar orando com vãs repetições. Não quer dizer que você não tem que perseverar na sua oração. Você pode perseverar na sua oração. Você pode orar por alguém, pela salvação de alguém por muitos anos e falar disso todo dia com o Senhor. Até é legal porque você está intercedendo pela pessoa, você está junto com o Espírito Santo ali, você está orando pela pessoa, você está ali. Mas veja, não é pela nossa performance espiritual que Deus vai fazer alguma coisa. Porque Ele já fez todas as coisas em Cristo. Mas a nossa atitude, ela serve para nós dependermos mais de Deus. E pensando mais uma coisa que eu achei interessante aqui é, orando não usei de vã repetição, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mas, olha só, não vos assemelheis, pois a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhes peçais. Isso aqui é a oração de alguém que tem intimidade. A pessoa que tem intimidade com o Pai, o Senhor sabe daquilo que a pessoa precisa antes dela falar. Essa é a grande questão. Quando você tem intimidade com o Pai, Ele vai te ouvir
e Ele vai te ajudar antes de você pedir. Mas nosso modelo de oração, a oração dominical, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A palavra reino vem da ideia aqui de 2 Crônicas 29:11, que diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu exaltaste por chefe sobre todos. Quando a gente ora teu é o reino, a gente está orando que dele é o reino. Ainda que a gente não veja o reino de Deus visivelmente hoje, quando Cristo voltar a estabelecer o reino, no sentido que Jesus vai estar aqui na terra, governando 1000 anos com a gente sabe do milênio de Cristo, que depois que Jesus voltar, ele vai sentar em Jerusalém e ele vai governar as nações a partir de Jerusalém. E ele vai ser o rei das nações. Ele é o rei. Só que a gente não vê Jesus fisicamente aqui na nossa frente. Mas quando ele voltar, a gente vai ver. Então nós devemos ter essa esperança e por isso nós devemos orar, Pai Nosso que está aí no céu. E olha só, versículo 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará os tesouros no céu. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará o teu coração. Veja bem, quando a Bíblia fala para a gente não ajuntar tesouro, não quer dizer que você não pode ser rico nessa vida aqui. Veja, muitas pessoas na Bíblia foram ricas, muitos reis na Bíblia. O pecado não está na riqueza em si, mas no apego a elas. Só que para os primeiros cristãos, principalmente aqueles cristãos nascidos entre o século I e o século III, a gente vê uma característica neles. Eles não eram apegados a nada. Nós hoje somos muito apegados às coisas. Eles não eram apegados a nada. Eles entregavam tudo, entendeu? E nós hoje somos um povo um pouco mais avarento do que eles. Eu digo por verdade isso. Nós temos muito mais coisas que aquele povo tinha. Aquele povo era muito simples. E talvez a região que você mora é mais perigosa, talvez não, mas se roubava muita coisa naquela época. E os ladrões escavavam e roubavam. Mas hoje, esse princípio funciona da mesma forma. Você pode ter dinheiro, você pode ser rico, mas não coloque sua esperança nisso. E a gente vai ver isso mais pra frente. Então, por isso que não acumuleis. Por quê? Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai acordar e vai ter esse dinheiro aí que a gente guardou aí. Entendeu? Não é que você não pode guardar dinheiro, não é que você não pode ter riqueza, mas a riqueza não pode te ter. Senão, já era. A luz e as trevas são os olhos, a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, olha só, do dinheiro, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele.
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comemos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia seu próprio mal. Olha, gente, que ensino maravilhoso, né? Não se aquieteis com o dia de amanhã. Isso também é repetido, se eu não me engano, em 1 Pedro ou 2 Pedro. Em Filipenses também fala muito sobre isso. Agora não lembro a passagem exata. Mas é uma coisa que a gente deve ficar muito atento, porque é normal ter ansiedade nessa vida, mas não é normal viver debaixo dela. A gente sabe, irmãos, que tem muitas pessoas que se preocupam muito com as coisas dessa vida, em estar tudo perfeito. Eu não digo só em ter dinheiro, mas em ter uma vida extremamente perfeita, nada sair do lugar, tudo acontecer da maneira mais certa possível. Mas, irmãos, a gente não sabe disso. A gente não tem certeza se isso é assim. As coisas podem não sair como a gente quer. E esse texto nos mostra isso. Que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Não é pra gente se preocupar com isso. Porque agora nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então Deus supre cada parte da nossa vida. E nós não devemos ficar preocupados com nada, amém? Eu mesmo já sofri muito de ansiedade, já tive pânico profundo. Isso há uns 10 anos atrás. Meu Deus, já me preocupei demais com as coisas. E sabe o que isso adiantou na minha vida? Absolutamente nada. E sabe quando eu resolvi muita coisa da minha vida? Quando eu não me preocupei com aquilo. Quando eu não estava nem aí para aquele problema, tudo se resolveu. E eu não fiz quase nada. Olha que louco. Enquanto eu estava preocupado, estava ansioso com aquilo, não se resolvia. Eu dependi de Deus, fiquei tranquilo, fiquei na minha. E quando eu menos pensei, aquilo que eu queria aconteceu. E aí, quando eu entendi que nada é meu e que tudo é dele, ele faz no tempo dele, do jeito dele, da hora dele, como ele quiser, a coisa ficou calma. E as coisas aconteceram naturalmente, sem eu ficar ansioso. Enquanto eu ficava ansioso para as coisas acontecerem, nada acontecia. Talvez você se preocupe: quando que eu vou achar uma namorada, quando que eu vou casar, quando que eu vou ter filho, quando que eu não vou ter filho, quando que eu vou comprar tal roupa, não vou. É claro que aqui a ansiedade específica é pela roupa, comer, vestir e beber. O que beber? Deus não mandou se preocupar com isso. É claro que você tem que ficar atento com as coisas da vida. Você tem que ser alerta, você tem que ser esperto. Quando as coisas acontecem, quando as oportunidades baterem na sua porta, você tem que ir atrás das oportunidades. Você não tem que ficar parado lá, esperando que as coisas vão cair do céu. Não vão cair. Mas entenda que o trabalho mais pesado não pode ser seu. É isso que esse texto está falando. E isso aqui, ó, só vive uma vida que não é ansioso, não vive uma vida extremamente ansiosa, quem faz ali, ó. Quem ora, quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar e quem jejua. E, consequentemente, acaba não se apegando às riquezas dessa terra e ao Senhor dessa terra, mas ao Senhor do céu, que governa essa terra também. Amém? Então eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa pessoa que está aqui me assistindo, Pai. Pai, que essa pessoa possa ser grandemente abençoada por Ti, Pai. E toda a ansiedade dela possa ser substituída por alívio e paz em Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém, né?